E o FibraCast de hoje traz mais um importante tema para a nossa comunidade. Hoje, na companhia da professora Ângela Azevedo e da nossa aluna do 10º semestre do curso de Odontologia Bacharelado do Centro Universitário Fibra, Juliana Rabelo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitarem o nosso convite, estarem hoje aqui para falar de um tema tão importante conosco. A professora Ângela Azevedo ela é especialista em odontopediatria e mestre em ortodontia. Professora, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco nessa manhã, né, trazendo tanta informação para a nossa comunidade, junto com a nossa aluna tão querida aqui no Centro Universitário. Professora, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho para a comunidade sobre um assunto tão importante, tão relevante para a saúde, né, das nossas crianças e até de adultos. Sim. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do respirador bucal. É esse o nome, não é, professora? Isso, professora. Então, é um tema que a gente pouco discute, eu acho, né, com as pessoas e que os nossos alunos têm muito contato com essa temática, né? A gente faz esse alerta para os alunos da importância do dentista perceber algumas coisas dentro da respiração da criança que vão trazer benefícios para a saúde desse adulto, né? Traz tanto interferência no crescimento, traz interferência na aprendizagem, e é isso que nós vamos falar hoje, porque serve de alerta e é preciso que todo mundo esteja atento com esses sinais, né? E o dentista é pessoa importantíssima nesse diagnóstico, não é isso? A criança com respiração bucal, né, que é o respirador bucal, é aquela criança que precisa abrir a boca para respirar. Então, ela tem alguma obstrução, né, algum impedimento que faça com que ela não consiga respirar plenamente pelo nariz e ela precisa abrir a boca para conseguir complementar esse ar, para conseguir respirar. Isso acaba trazendo consequências tanto para a saúde geral da criança, para o crescimento dessa criança e traz consequências também para a cavidade bucal, para dentro da cavidade bucal. Então, é por isso que o dentista, né, normalmente o odontopediatra, o ortodontista, ele é aquele profissional que primeiro sinaliza, que observa a criança com essa respiração bucal. Porque quando os pais eles chegam ao consultório odontológico, a queixa deles é os dentes mal posicionados, né? E muitas vezes esses dentes estão mal posicionados em função de uma respiração bucal que, na maioria das vezes, os pais não percebem. Passa despercebido, né? Passa desapercebido, acha que é normal, acha que é assim. Né? Por exemplo, um sinal muito claro de que essa criança ela tem alguma obstrução respiratória é o ronco. Né? Então, os pais acham, porque ele brincou muito, correu muito, veio do aniversário, está cansado. Ou porque é assim mesmo, não percebem que isso é uma patologia, né? E na realidade, o ronco em criança, em nenhum momento, mesmo que ela esteja cansada, mesmo que ela esteja gripada, em nenhum momento o ronco em criança, ele é normal. Não é fisiológico. Ele é indicativo de que a criança, ela tem aí alguma obstrução, algum problema respiratório que não está deixando ela respirar normalmente pelo nariz, e ela acaba aí complementando essa respiração pela boca. E a gente não pode esquecer que o nariz também é um filtro, não é, professora? Isso. Então, tá respirando pela boca não é realmente a melhor forma de respirar, porque ela vai trazer transtornos, como tu disseste, tem alterações na face, alguma coisa assim dos dentes, não é? Musculares. O ar passando pelo nariz, né, o nariz, ele filtra o ar para ir para o pulmão. Quando a criança ela respira pela boca e não tem essa filtragem. Então, são crianças que têm infecções recorrentes, têm muito problema de garganta, né? A amígdala inflama, fica com várias infecções. São crianças que têm um sono muito agitado, né? Na hora de dormir, elas se mexem muito. Algumas fazem xixi na cama, né? Que a gente chama a enurese noturna. Tem problemas no crescimento, porque a gente sabe que o hormônio do crescimento, né, a fase que ele mais age é durante a noite, quando a criança está dormindo, né? Nesse momento que a criança não dorme corretamente, não dorme de maneira
normal, ela se mexe muito, então ela acorda, tem os que a gente chama de microdespertares, ela acaba acordando várias vezes durante a noite, não é aquele acordar que ela senta na cama ou aquele acordar que ela lembre, né? Aquele despertar rápido, mas que atrapalha no sono, atrapalha no descanso, e com isso acaba atrapalhando também aquela nesse história do crescimento. sono reparador, né? Isso, que não entra. Ela não tem. E que é tão importante também para a aprendizagem, para fixar o que foi trabalhado de manhã, né? Na aula, à tarde, enfim. Para que a criança realmente possa ter uma aprendizagem efetiva. Então, até isso deve ter reflexo. De repente, essa criança vai ter dificuldades, por exemplo, de aprendizagem, resultados na escola. Sim, são crianças que na escola elas ficam muito sonolentas porque não dormiram direito à noite, não teve aquele sono reparador, aquele descanso. Então, na escola, elas estão muito sonolentas, estão com aquele olhar perdido, né? Ou então acontece o contrário, né? Elas acabam ficando hiperativas. Porque a criança, ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer acompanhar os amigos, né? Ela quer ficar ativa durante o dia. E aí, para vencer esse sono? Para vencer o sono, para vencer o cansaço, elas acabam entrando numa hiperatividade, né? E isso é um problema que a gente precisa diagnosticar corretamente. Por quê? Muitas crianças, hoje em dia, tem diversos trabalhos na literatura mostrando que tem muitas crianças hoje em dia que fazem tratamento para TDAH, né, para hiperatividade, tomam remédios e, na realidade, o que elas têm é um problema respiratório. Sim. Que pode ser interpretado como um déficit de atenção, por exemplo, né? Tem muita criança sendo interpretada como déficit de atenção, entra numa hiperatividade, quando na realidade o que ela tem? Um problema respiratório que não está deixando ela dormir adequadamente e está causando toda essa alteração de comportamento. Então, é muito importante esse tratamento multidisciplinar, né? O dentista diagnosticar, né? Encontrar os sinais ali na cavidade bucal, né? Porque a que a gente chama de maxila, aquela parte superior do arco, né? Ela fica mais estreita, ela não consegue se desenvolver adequadamente. Com isso, falta espaço para os dentes não conseguem nascer, ou quando nascem tortinhos, no lugar errado, né? E encaminhar esse paciente para um otorrino, porque o dentista, ele vai tratar a consequência da respiração bucal, né? Vai tratar o que está acontecendo na cavidade bucal em função da respiração bucal. Mas quem vai tratar essa respiração é o médico otorrino, é o otorrinolaringologista que precisa avaliar o que está acontecendo, que está impedindo essa respiração nasal. É um desvio de septo, né? Hipertrofia de cornetos, é a amígdala hipertrófica, é adenoide. Então, tem vários problemas que podem levar a uma respiração bucal. E o otorrino é que vai fazer esse tratamento. Não necessariamente ele não precisa ser cirúrgico, né? Porque muitos pais, muitos responsáveis acabam ficando temerosos com a cirurgia, né? Hoje em dia, essa cirurgia não é indicada diretamente, né? Feita uma avaliação para ver onde é essa obstrução, qual a porcentagem dessa obstrução. Às vezes, o tratamento é com corticoide nasal, né? Primeiro faz um tratamento com corticoide, com medicamento, para depois, aí sim, né? Se necessário, fazer a cirurgia. Hoje em dia não se indica diretamente mas também, a cirurgia. professora, assim, eu acho que a preocupação maior não deve ser essa, e sim. Né, de diagnosticar, porque imagina você acabar fazendo uma porção de remédios ou a criança ter um prejuízo mesmo, olha só, de desenvolvimento, falaste em crescimento, as crianças não têm um bom crescimento, até porque, né? A criança que é respirador nasal, né, ela tem dificuldade de se alimentar, né, porque se ela respirar pela boca, ela acaba não conseguindo se alimentar e respirar. Então, ela come menos, ela não senta para comer, aí a mãe pode ficar preocupada, né? Até uma pergunta que a gente faz na anamnese do paciente, como também se a criança, ela precisa de um líquido para engolir, né? Tudo isso. E aí, ela acaba não comendo e ficando prejudicando o crescimento dela. De boca aberta. Sim, aí precisa mastigar e respirar ao mesmo tempo. Então, do tanto que a gente tem de ter atenção para esses sinais
Sim, as e crianças... cada vez mais a gente tem visto isso na nossa clínica, né? Aqui na clínica da faculdade, nas clínicas infantis, nós temos atendido muitas crianças com sinais clássicos de respiração bucal, né? A gente já consegue observar na face da criança que essa criança ela tem aí algum problema respiratório. Aparece assim, a gente olhando mesmo? Na face já tem sinais, né? São crianças que têm olheiras, né? Elas ficam o tempo inteiro com a boca aberta, o lábio está sempre ressecado. Os olhos caídos. Aquele olhar cansado, porque é uma criança que, na realidade, ela não dorme bem, ela não descansa, né? Então, ela está sempre com aquele semblante de cansada, aquele olhar vago. A boca meio menos, sei lá, rígida, assim, como se fosse meio entreaberta ou mole, não sei. Uma boca que fica sempre aberta, não é? É também um indicativo disso. Porque muda toda a musculatura da boca e dos dentes, né? E com isso, o músculo não fica acostumado a ficar, né? Que a gente chama de selamento labial, e aí a boca fica entreaberta. A boca fica ressecada, tudo isso. Porque o lábio é uma musculatura assim como qualquer outra musculatura. Se ele não é exercitado, ele fica flácido, né? Como nós falamos em ortodontia, hipotônicos, né? Então, como é que o lábio exercita? Ele fazendo esse exercício de fechar a boca, né? Ficando com a boca fechada. Se ele não faz esse exercício, porque ele não consegue ficar com a boca fechada, porque ele precisa ficar com a boca aberta para respirar, esse lábio não trabalha, essa musculatura do lábio não trabalha. Né? Então, ela acaba ficando pouco desenvolvida, ela acaba ficando flácida. E a gente não tem ideia, né, professora, que tudo isso interfere nesse posicionamento dos dentes. Porque se a boca está flácida ou a língua está mal colocada, isso tudo não pode trazer uma desorganização, né? Sim, interfere no posicionamento correto dos dentes, né? Os dentes que mantêm esse equilíbrio dos dentes dentro da boca é o equilíbrio muscular entre a língua, né, e lábios e bochecha. No momento que a gente tem essa musculatura desequilibrada, que uma musculatura está exercendo uma força maior do que a outra, esses dentes acabam também entrando em desequilíbrio. E aí acaba, né, desencadeando aí uma série de problemas na criança. Problemas de crescimento, né, de comportamento, problemas oclusais, né, na posição dos dentes, no desenvolvimento dos ossos da face, né? Porque para os ossos da face se desenvolverem adequadamente, eles precisam desse equilíbrio muscular. No momento que nós não temos esse equilíbrio muscular, né? Que essa musculatura não está adequada, a gente tem aí um comprometimento desse crescimento dos ossos da face também nessas crianças. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Porque até os 6 anos de idade, 80% da face, acontece o crescimento da face. Então, é por isso que é importante a criança estar sempre indo ao odontopediatra, ortodontista, né? Para que ele consiga diagnosticar e tratar logo essa condição do paciente. Falaste exatamente o que eu ia perguntar. Porque se a gente fica nessa dúvida, quando é que a gente vai perceber isso? É muito bebezinho? Tem uma idade adequada para que a gente comece a observar isso? Ou não tem assim um padrão? E também se de repente isso é mais frequente no sexo feminino, no sexo masculino, ou pode aparecer em qualquer uma criança, em qualquer idade? Essa respiração bucal a gente consegue diagnosticar, né, já dá sinais desde uma idade bem precoce. O tratamento, tratamentos com aparelho, tratamentos ortodônticos com aparelho, o ideal é que a gente faça a partir de 5 anos de idade, né? Porque é somente a partir dessa idade que a criança já tem maturidade para entender o tratamento, que ela necessita desse tratamento, porque o tratamento com o aparelho, ele acaba tendo dificuldade para se alimentar, para higienizar, né? A criança tem que colaborar com o tratamento. Então, se ela não tem maturidade, o que ela interpreta para ela? O que a criança normalmente castigo, interpreta? Né? Que é um castigo. Então, a gente acaba
ao invés de ajudar, se a gente tratar antes dessa idade, ao invés de ajudar, a gente já vai acabar atrapalhando aí o desenvolvimento psicológico da criança. Porque a criança vai ficar, de repente, com vergonha. Então, o tratamento em si com aparelhos, né, nas consequências dessa respiração bucal, nós fazemos a partir dos 5 anos de idade. Mas, como a Juliana aí enfatizou, é muito importante que a gente faça esse tratamento precoce. Uhum. Quanto mais precoce nós tratarmos, vai ser melhor para esse desenvolvimento da face e dos dentes dessa criança. A respiração bucal, logo que o odontopediatra, né, o dentista, ele observar esses sinais, né, até quando a gente vai atender a criança, a gente já nota ali no espelho bucal, ele embaça, né? Ele fica por causa da respiração. Então, logo que a gente fizer esse diagnóstico, a gente precisa encaminhar esse paciente para o otorrino, né? Porque o otorrino que vai dar o direcionamento do tratamento da respiração. Sim. E quanto mais precoce ele tratar, menores vão ser as consequências na face, no crescimento, no desenvolvimento aí dos dentes. Uhum. Então, quer dizer que assim, o tratamento ele é multidisciplinar. Vai precisar de o apoio de outros profissionais, mas o dentista vai fazer esse diagnóstico. Ele tem condições de avaliar e de indicar esse Muitas das vezes é o profissional que diagnostica, né, que diagnostica essa respiração, né, que ela está incorreta. Muitas vezes é o odontopediatra. Uhum. E que lindo ver os nossos meninos já preparados para isso, né, professora? Não, eles trabalham muito atentos nessa já. Na nossa anamnese mesmo, a gente faz diversas perguntas. Se o paciente mamou quando é criança, né, que você perguntou a partir da idade, a gente pode observar pelas perguntas que a gente faz ao pai. Aos pais, aos responsáveis. Se a criança mamou, se é chupa-pipo, chupa-dedo, se alimenta, né, como eu já falei. E aí a gente consegue, se for muito criança e não tiver características físicas, né, como a professora falou, olhos caídos, a gente pode ficar de olho nessa questão, né, da anamnese, conforme a resposta dos pais. Mas nossos alunos, eles são muito preparados para fazer esse diagnóstico e para fazer o tratamento, né? Aqui na faculdade, nós fazemos esse tratamento ortodôntico, né? Com os aparelhos em crianças. Porque a gente volta até para um tema que o nosso reitor sempre bate muito na tecla, né? Da questão de humanizar o profissional. Sim. Então, não é simplesmente chegou e vê que precisa fazer uma restauração e pronto. Ou põe o aparelho e manda para casa. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito para evitar que esses problemas permaneçam. Porque se você não trata o problema lá na origem, ele vai persistir. Aí não adianta botar o aparelho e a criança continuar respirando pela boca. E não dormir, e ter interferência no crescimento e na aprendizagem. Ou então, quando a gente, como a professora falou, quando a gente põe a partir dos 5 anos, que é quando o paciente pode começar a colaborar, né? E aí, com o aparelho, a higienização fica mais difícil. E aí, é bom acompanhar porque tem até essa questão, né? Tem mais acúmulo de alimentos naquele local. E aí, ele vem pra gente ficar fazendo profilaxia, a limpeza dos dentes. Pra que não aconteça cárie, né? Essas outras coisas. Nossos alunos, eles são instruídos, são orientados para fazer sempre o tratamento multidisciplinar, né? Independente da idade. Porque a respiração bucal, ela pode, né? E acontece também em adultos. Inclusive, com a pandemia, aumentaram muito os números de casos de bruxismo, de apneia obstrutiva do sono, que são problemas que estão relacionados com a respiração bucal, né? E eles têm essa capacidade de fazer esse diagnóstico, eles são treinados para fazer esse diagnóstico e para fazer os encaminhamentos que forem necessários, porque na maioria dos casos, o tratamento ele não é só feito pelo cirurgião dentista, né? Nós somos profissionais da área da saúde, nós somos integrados na área da saúde. Então, nós precisamos fazer esse tratamento multidisciplinar. Então, se o paciente ele precisa de um acompanhamento com o psicólogo, eles já sabem e fazem esse encaminhamento para o psicólogo. Né? Se o paciente ele precisa do encaminhamento para o otorrino, eles já sabem, eles fazem o encaminhamento para o otorrino. Né? Então, o paciente adulto,
né? Paciente adulto que tem problemas respiratórios, que tem apneia, né? São pacientes que têm problemas cardiológicos, né? Essa apneia, essa respiração bucal em adultos pode levar aí a diabetes, a pressão alta. Então, eles já sabem que eles têm que encaminhar para o cardiologista, né? Que eles precisam encaminhar para o médico para acompanhar a saúde do paciente, né? Nós tratamos a cavidade oral, mas nós somos profissionais da área da saúde, nós tratamos o paciente como um todo. E como que isso é complexo, né, professora? Assim, ó, a gente estava falando de uma fase do desenvolvimento bem tenra, né? Crianças. E agora tu já abordaste um outro perfil, o adulto. Então, um adulto que não dorme, que pode ter apneia do sono, que vai roncar e de repente isso vai ser um complicador até dentro de casa, de algumas pessoas que não vão conseguir dormir com alguém que está roncando. Então, que já modifica até a tua dinâmica dentro de casa e de repente não vai render bem no trabalho também, ou pode se envolver até em acidentes, porque tem trabalhos que você precisa estar com uma atenção redobrada. Acidente de carro. Acidente de trabalho, acidente de carro. Às vezes a gente não ouve falar, eu estava dirigindo, dormi, cochilei no volante. Às vezes acontece porque o paciente ele não dorme direito. A criança que tem respiração bucal que não trata nessa fase, nessa idade, ela vai crescer com esse problema. Ela vai crescer respirando pela boca. Ela vai chegar a um adulto que respira pela boca. Esse paciente adulto que não respira adequadamente pelo nariz, ele pode desenvolver o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, né? A apneia obstrutiva do sono é aquele momento em que quando a pessoa está dormindo, ela para de respirar. São 10 segundos de parada respiratória durante o sono. E que tem acontecido assim, em muitos casos. E tem teste para isso, professora? Tem exames, né? Que é a polissonografia, aquele exame que o paciente precisa dormir na clínica com aparelhos que vai monitorar esse paciente para saber se ele tem... E o dentista pode orientar para o paciente fazer isso? Pode requisitar, de repente? O dentista, ele não só orienta, como ele pode solicitar o exame, né? Ele prescreve o exame. E o dentista que trata o sono, né? O dentista do sono, ele sabe diagnosticar, interpretar o exame e fazer o tratamento, né? Um dos tratamentos para a apneia obstrutiva do sono em adulto e em criança também, quem faz é o cirurgião dentista, né, com aparelhos do sono. Então, é uma condição que afeta tanto crianças, né, adolescentes, adultos, ou seja, afeta o indivíduo em todas as fases, né, do crescimento e do desenvolvimento. E em todas as fases, o cirurgião dentista, ele está presente para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento. Professora, eu estou encantada com esse tema. É um tema encantador. E os nossos alunos, eles têm essas aulas, eles têm acesso à informação, eles fazem essa orientação para as famílias que trazem as crianças, ou mesmo um adulto. Sim. Né? Nós temos, nós aplicamos o questionário do sono, né, para fazer esse primeiro diagnóstico e aí um possível encaminhamento para o otorrino e o tratamento aqui pela faculdade, né? Porque ele pode, como a senhora mesmo relatou, pode causar acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, porque aquele indivíduo que não dorme bem à noite, que essas pessoas não conseguem descansar bem, né? Tem um sono agitado, se mexe muito durante o sono, acorda com a boca seca, acorda cansada, acorda sonolento. Às vezes não é pelo excesso de trabalho, eu estou me sentindo cansada porque eu estou trabalhando muito, né? Na realidade, ele não dorme direito, ele não está tendo aquele sono reparador, aquele descanso. Então ele acorda cansado, né? E isso vai virando uma bola de neve. Então, pode cochilar no trânsito, causar um acidente de trânsito, né? No trabalho, se mexer com máquinas, por exemplo, pode causar um acidente de trabalho. Então, é um assunto sério, muito interessante. E que bom que nós pudemos trazer esse tema ser abordado, acho que cada vez mais. Para a comunidade, né? Para esclarecer, trazer esse alerta para as pessoas
de que a gente precisa realmente estar atento, porque aí não adianta depois você ficar só tratando, como tu disseste, tá com diabetes, aí vai tomar remédio, fazer insulina e aí, mas não tratou a natureza lá, né? O que causou. O ponto, né? O que causou. Às vezes o ronco, né, de brincar, porque meu marido ronca muito, não me deixa dormir. O ronco é um sinal, né, de que esse paciente ele pode ter uma apneia. O ronco está muito relacionado à apneia, assim como o bruxismo, né, aquele ranger de dentes, o apertar, eu acordo com dor, acordo com a minha boca cansada, dolorida. Isso pode ser um sinal de que esse paciente ele tem aí algum problema respiratório. Professora, eu acho que esse tema dá para nós fazermos mais outros Dá várias horas de conversa. Não é? Porque além de ser muito interessante, tem uma riqueza de detalhes aí, de indicações, né, indicativos importantes. E de repente a gente até pensar num outro que tragam outros profissionais para cá para a gente debater, trazer essa conversa, mostrando também o posicionamento de outros profissionais com relação ao tratamento, porque eu acho que interessante é isso. A gente não tem que ter medo do tratamento. Felizmente, existe tratamento para isso. O que a gente precisa se preocupar realmente é em não manter a doença, que, como já foi dito, isso é uma patologia. Em fazer o diagnóstico e tratar. Corretamente e tratar, né? Sim. Bom, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o nosso encontro hoje. Espero vocês para outros encontros e convidar todos os nossos ouvintes e teleouvintes a nos acompanharem nas plataformas para assistir esse podcast e outros. O nosso FibraCast, que já iniciou com muito sucesso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Agradeço Até a mais próxima. uma vez pelo Obrigada. convite. Até a próxima. Até já.